Saudações, alunos! Estamos aqui de novo para mais uma aula de História, aula de número 51, em que a gente vai dar continuidade a entender o processo que levou à independência do Brasil em relação a Portugal. O que a gente falou nas aulas passadas? Nós falamos aí as consequências que houve para o Brasil e para Portugal sobre a mudança da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, certo? E depois nós vimos o conflito de interesse estabelecidos entre os chamados brasileiros e os portugueses com a Revolução do Porto, que daí vai dar início à regência de Dom Pedro no Brasil. Certo? Qual que é o objetivo da aula de hoje? Primeiro, é identificar que a independência do Brasil não foi um processo único e pontual em todo o território nacional. Identificar os principais conflitos ocorridos nessa ruptura com Portugal e também analisar como se deu o reconhecimento da independência do Brasil por parte de outros países. Certo? E vamos para o nosso problema, para a aula de hoje. Vocês comemoram o 7 de setembro? Vocês sabiam que nem todos os estados brasileiros consideram o 7 de setembro a data mais importante, como data de independência? Se você for olhar na Bahia, eles celebram no dia 2 de julho a independência da Bahia. Se olhar no Piauí, é dia 19 de outubro. Por que há essas diferenças de datas? Nós temos uma data nacional, mas temos essas datas locais nesses estados. E é isso que a gente vai explorar na aula de hoje, gente. Vamos relembrar então. Dom Pedro estava sendo pressionado pela corte de Lisboa a retornar para Portugal, certo? E ele vai conseguir o apoio das elites do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E no dia 7 de setembro ele proclama a independência do Brasil. Foi só uma proclamação, foi uma fala. Agora ele tinha que fazer essa independência acontecer de fato. Ele precisava confirmar essa independência em todas as províncias brasileiras e também para os outros países da América e do mundo, certo? Guerras de independência. Tradicionalmente, muito é falado no Brasil que a nossa independência aconteceu de uma maneira pacífica, uma maneira negociada com Portugal. Isso não ocorreu em todo o território nacional. Houveram, sim, guerras para a expulsão de portugueses do território brasileiro. A gente pode não ter seguido exatamente o mesmo modelo americano, de fazer uma independência revolucionária, ou o modelo latino-americano, mas houveram vários conflitos em território nacional para ocorrer isso. E justamente a gente vai estudar aí esses casos, como, por exemplo, a Bahia, por exemplo, no Grão-Pará, Maranhão, Piauí e Ceará, em que houveram, sim, conflitos aqui, certo? No caso da Bahia, o que acontece? O exército português, comandado pelo coronel Madeira de Melo, ele recusou-se a aceitar a autoridade de Dom Pedro e ele vai invadir Salvador, jurando fidelidade aí a Portugal. Os baianos, então, eles vão começar uma guerra na região do Recôncavo. E em 1822 eles conseguem sitiar a cidade, cercar ela, isolar Salvador de contato com qualquer auxílio de alimentos ou qualquer coisa que viesse de fora. Tá? E eles vencem definitivamente as tropas portuguesas na Batalha de Pirajá. Outros conflitos menores também ocorreram ali com outros soldados portugueses que tinham no território e ali a guerra se estendeu até dia 2 de julho de 1823, certo? Por isso que eles têm essa data de comemoração particular da independência da Bahia, certo? E ali você tem uma das primeiras heroínas da história do Brasil. Essa soldada chamada Maria Quitéria, muito patriota, ela tentou ingressar no exército para lutar contra os portugueses. Não foi autorizado porque ela era mulher. O que ela fez então? Ela se vestiu como homem, cortou seu cabelo e foi para a batalha, sendo condecorada por bravura em combate. Só que depois ela acabou sendo descoberta, que ela era uma mulher. O que Dom Pedro fez? Deu para ela o prêmio a Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, autorizou ela a continuar no exército desde que usasse uma saia em seu uniforme militar. Certo? Mas essa vai ser uma das primeiras heroínas da história do Brasil. E vamos aí para o nosso primeiro quiz. Sobre a independência da Bahia, é correto afirmar que A. Ocorreu de maneira pacífica, com o rápido reconhecimento de Dom Pedro. B. Ocorreu através de uma negociação de brasileiros e portugueses pela compra do território baiano. Ou C. Ocorreu através de uma guerra entre os portugueses e brasileiros. Vocês têm uns minutinhos para pensar e já retornamos.
Respondido, meus alunos, a alternativa correta desse quiz era a letra C. Ocorreu através de uma guerra entre portugueses e brasileiros. Só através da guerra que a Bahia conseguiu a sua separação de Portugal. E no caso de Piauí, Ceará e Maranhão, certo? O que vai acontecer? No dia 19 de outubro de 22, a Câmara de Parnaíba declarou-se favorável à independência. Só que as tropas portuguesas não gostaram disso. O general Fidié, ele junta as tropas e invade esse território. O Ceará também vai ter vários conflitos aqui, em que populares vão invadir a cidade de Fortaleza, exigindo aí a independência do território. Tá? E o que acontece? Com isso, você vai ter um grande conflito em quase todo o Nordeste. Mas aí você vai ter tropas que vão ser enviadas do Ceará, Maranhão, Bahia e aí também dos territórios imperiais, que vão ser enviados para o auxílio do Piauí, para conseguir essa independência.
E ela vai culminar na Batalha de Genipapo, uma grande batalha, uma grande guerra que você vai ter entre tropas portuguesas e tropas brasileiras e populares brasileiros. Durou mais de 5 horas essa batalha, com um grande número de mortes, e o Brasil perdeu. Mas apesar de ter sido derrotado, as tropas de Fidié ficaram muito mais fracas. Elas não conseguiram manter o seu poder, certo? E no caso do Grão-Pará, o Grão-Pará era uma província que tradicionalmente ela era muito mais ligada a Lisboa, aos portugueses, do que ao Rio de Janeiro, do que ao resto do território brasileiro. Tá? Ela só vai ingressar ao Império Brasileiro quando as tropas do mercenário Grenfell, a mando de Dom Pedro, e vão ameaçar invadir o Grão-Pará. Então o Grão-Pará vota, eles se reúnem e votam que eles vão participar do Império Brasileiro. Isso aí em 15 de agosto de 1823, certo? Então vamos aí para a nossa atividade hoje. Que relação podemos fazer entre o processo de independência ocorrido no Norte e no Nordeste com o mito da independência pacífica no Brasil? Vocês têm um tempinho aí para pensar e já retornamos com a resposta.
Respondido, alunos, escreveram o seu texto? Eu sempre lembro vocês. Tá? Aqui é uma questão discursiva, é uma sugestão de resposta que eu estou dando. O seu texto pode estar diferente do meu, mas alguns elementos têm que estar para a gente considerar que foi uma resposta correta. Então, aqui minha sugestão, podemos concluir que nem em todo o território brasileiro a independência ocorreu de forma pacífica. Uma parte aconteceu, mas nem em todo o território, havendo conflitos e violência em várias de suas províncias. Certo? Estabilizado o Brasil, já foi garantido o Pará, já foi garantido o Nordeste. Com a estabilidade, agora vai ter um grande problema para Dom Pedro, que é o reconhecimento internacional da independência do Brasil. Não basta ele dizer que é independente e os outros países não concordarem com ele. Tá? O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, rapidinho, sem pedir nada. Por quê? Eles estavam sob efeito da chamada doutrina Monroe, em que eles defendiam a América para os americanos, que era a ideia de que no continente americano não devia ter país europeu. Tá? Então, a América para os americanos. Já os outros países da América Espanhola não viram com bons olhos a independência do Brasil. Eles ficaram desconfiados dessa independência com o imperador português. Então, eles não viram com bons olhos e demoraram para reconhecer a nossa independência, certo? Mas o primeiro país que a gente precisava que reconhecesse a nossa independência era Portugal. E Portugal vai reconhecer a independência do Brasil mediante algumas observações. Primeira coisa, o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas de indenização para Portugal. Segunda coisa, o título honorário de imperador do Brasil para Dom João VI. Ele ainda poderia usar o título de imperador do Brasil, embora ele não governasse. Tá? E o compromisso do Brasil de não aceitar a adesão do Brasil de qualquer outra colônia portuguesa que viesse a proclamar sua independência, como Angola, Moçambique, São Tomé. Então o Brasil se comprometia a não aceitar outras colônias dentro desse processo. Mas vamos aqui uma perguntinha, 2 milhões de libras esterlinas, professor, isso era bastante coisa para o Brasil? Era muita coisa para o Brasil. Só se ter ideia, 2 milhões de libras esterlinas era equivalente a 7% de toda a riqueza do Brasil em um ano. E o Brasil não tinha esse dinheiro. Lembra que Dom João VI tinha levado as reservas financeiras do Banco do Brasil de volta para Portugal? Então, como que o Brasil vai fazer para conseguir esse valor de 2 milhões de libras esterlinas? Ele vai recorrer a empréstimos. Ele vai pegar o empréstimo da Inglaterra, de 2 milhões de libras esterlinas. Só que tem uma curiosidade aqui. 2 milhões de libras era exatamente o valor que Portugal devia para a Inglaterra. Então, quando a gente pegou o empréstimo da Inglaterra para pagar Portugal, Portugal usou para pagar a Inglaterra e a gente ficou com a dívida. Tá? Então, esse dinheiro nunca nem saiu da Inglaterra, nem veio para cá esse dinheiro. Já ficou a dívida para o Brasil. Tá? Então, nossa atividade. A que se deveu o reconhecimento da independência do Brasil por parte de Portugal? A. As ameaças brasileiras de invadir a antiga metrópole. B. Ao pagamento de uma grande indenização pela colônia perdida. Ou C. A pressão de Napoleão Bonaparte contra Portugal. Vocês têm aí um tempo para pensar e a gente já retorna com a alternativa certa.
Pensaram? Responderam? Devo sempre lembrar vocês, meus alunos, de não deixar de acessar o Google Class de vocês, responderem a atividade obrigatória para garantir a presença de vocês na aula de hoje. E, é claro, sempre entrar em contato com o professor de vocês para tirar dúvidas e aprofundarem aí o ensino de vocês. A alternativa correta para essa questão era a alternativa B, o pagamento de uma grande indenização pela colônia perdida. Portugal, então, queria ser indenizado por ter perdido o Brasil, que era a sua colônia mais rica. Certo? E a Inglaterra? Como ficou a Inglaterra nessa situação? A Inglaterra ela vai resolver também fazer exigências do Brasil. Lembra que o Brasil queria pegar 2 milhões de libras esterlinas emprestadas da Inglaterra. A Inglaterra só vai emprestar ao Brasil se o Brasil se comprometesse a renovar o Tratado de Comércio e Navegação de 1810, que tinha sido assinado por Dom João VI, quando ele tinha vindo para o Brasil, e que deixava os produtos ingleses mais baratos, pagando apenas 15% de imposto pelos próximos 15 anos, tá? E mais o compromisso em acabar com o tráfico de escravos africanos no período de 3 anos. Nós renovamos o Tratado de Comércio e Navegação, mas esse fim do tráfico de escravos a gente deu uma boa enrolada na Inglaterra, certo? E vamos para o nosso quiz, então. Qual foi a principal demanda da Inglaterra para o reconhecimento da independência do Brasil? A. Garantir os seus privilégios econômicos. B. A manutenção do Brasil como uma monarquia. Ou C. Eles não fizeram exigências nenhuma para o Brasil. Vocês têm um tempinho aí para responder e nós já retornamos.
Pararam, pensaram, responderam o exercício? A alternativa correta era a letra A. O grande interesse da Inglaterra era tentar conseguir que seus produtos industrializados, lembre-se que a Inglaterra passava pela Revolução Industrial, chegassem mais barato no Brasil. Assim eles seriam mais competitivos do que os produtos de outros países, como França, como Espanha ou até mesmo do próprio Portugal. Então o que eles queriam era garantir privilégios econômicos e vender os produtos para o Brasil. Certo? Então, qual foi o resultado desse processo de independência do Brasil? Bom, a primeira coisa, vamos lembrar que o processo de independência do Brasil não foi um processo inteiramente pacífico. Uma parte dele, São Paulo, aqui o Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ocorreu sim de maneira pacífica. Tá? Mas nas regiões do Nordeste, na região do Grão-Pará, do norte do país, esse processo se deu através de lutas, guerras e violência. Tá? Não aconteceu de uma maneira tranquila e calma, diplomática. E a outra consequência que você vai ter nessa independência do Brasil, muito importante, é que o Brasil ele começa a já se endividar. Ele já pega dinheiro emprestado da Inglaterra e já começa a conceder benefícios para a Inglaterra. Então nós temos aí um processo em que a Inglaterra é que acaba dominando economicamente o Brasil depois da independência. Se antes a gente era uma colônia de Portugal e, portanto, a gente dependia economicamente de Portugal, agora livres a gente começa a depender economicamente da Inglaterra. A Inglaterra, então, começa a ganhar muitos privilégios aqui. E isso depois vai favorecer ao enfraquecimento do poder de Dom Pedro. Tá? Vai levar muitas críticas ao seu governo. E vamos, então, para mais uma atividade. O Brasil assistiu nos últimos meses de 1822 e na primeira metade de 1823 a confirmação pelas cortes portuguesas e pela Assembleia Constituinte do poder constitucional do imperador. B, ao esforço do imperador para impor o seu poder às províncias que não haviam aderido à independência, ou C, a pacífica unificação de todas as partes do território nacional sob a liderança do governo central. Vocês têm aí um tempinho para responder essas questões e eu já retorno com vocês com a correção.
Conseguiram responder? A alternativa correta para esse exercício é a letra B, o esforço do imperador para impor o seu poder às províncias que não haviam aderido à independência, certo? Essas províncias eram principalmente as províncias do Nordeste e as províncias do Norte, que era o Grão-Pará, que depois se desmembra em várias outras províncias, mas a princípio era um estado único, certo? Então o que nós vimos então na aula de hoje? Os principais conflitos que envolveram esse processo de independência do Brasil, de ruptura do Brasil em relação a Portugal, tá? E os acordos e exigências internacionais relacionados à independência do Brasil. Esses foram os assuntos que nós tratamos na aula de hoje e gostaria de agradecer a todos vocês por terem assistido mais essa aula. Um tchau para todos!